Bem-vindos de volta. Hoje o conteúdo da nossa aula vai tratar de despachos de nomeação de peritos do juízo. Aqueles peritos, então, que são nomeados pelo juiz, de que forma os juízes se manifestam no momento da nomeação, o que isso pode trazer para nós de conteúdo, a partir do momento que é o start do nosso trabalho como peritos do juízo, não é? Eu acho bastante interessante e vocês vão ver como existem curiosidades. Curiosidades no sentido de que, dependendo do estado em que nós estamos, e não só em função da mudança do estado, mas em função da própria comarca, da forma como o juiz se comunica, da forma como ele transcreve o seu despacho, as coisas não são iguais. Há uma modificação muito grande, há uma diferenciação, mas é tudo conhecimento para nós, tudo isso aí agrega. Por isso eu achei muito importante trazer para vocês esse tipo de informação, para que vocês já comecem a se sentir peritos indicados pelo juiz. E aí de que maneira vocês vão ter que se posicionar a partir do momento em que vocês estão sendo convidados a atuar num processo com essa nomeação. Então vamos direto então para um modelo. Bom pessoal, o porquê de nós trazermos esse conteúdo para vocês vão ver na medida em que nós vamos evoluindo aqui, porque vocês vão poder ter mais familiaridade com a forma como o juiz se manifesta nesse despacho, de que maneira é feita a nomeação do perito, porque aí nós vamos também tomando mais conhecimento da forma como são feitas essas redações. A própria redação é importante para nós, porque também nos permite ver de que forma nós temos que nos comunicar no momento que nós vamos fazer o nosso laudo. A linguagem no laudo pericial não é a mesma utilizada por um contador no seu dia a dia, por um auditor nos relatórios de auditoria. Existe um trabalho que é diretamente voltado ao judiciário e por isso nós temos sim que conhecer termos jurídicos e por isso nós vamos deixar disponível para vocês o nosso dicionário de termos, que é muito importante, porque a gente muitas vezes se depara com algumas questões aí que a gente vai ter que fazer uma busca em função de que é desconhecido para nós, não é o nosso dia a dia, né? Nós não aprendemos isso nos nossos bancos de estudo. Então eu vou ler aqui para vocês essa decisão e vocês vão vendo o porquê então dessa importância dada por nós para transmitir a vocês esse conteúdo. Então o processo aqui nessa decisão acha-se em ordem, seja quanto aos seus pressupostos de constituição ou no que concerne às condições da ação. Rejeita o preliminar de ilegitimidade passiva, por se confundir com o mérito da demanda. Rejeito também a preliminar de inépcia da inicial, já que observado o artigo 319 do CPC, tanto que possibilitou a apresentação da resposta pelos réus. Até aqui nada que interfira na prova pericial. Vamos adiante, porque é pequeno. Fixo como ponto controvertido a legalidade dos valores cobrados pelo autor. Aí já começa a entrar numa área que nos interessa. Defiro a produção de prova documental superveniente, já tinha havido uma, foi definida uma nova juntada de documentos, fixando o prazo de 10 dias para a juntada destes documentos e defiro a prova pericial. Muito bem. Neste momento, nomeio como expert do juízo a doutora fulana de tal, que deverá ser intimada para aceitação do encargo e apresentação da proposta de honorários. Faculto às partes no prazo comum de 5 dias, às vezes é 5, às vezes são 15 ou 10. A indicação, então, foi facultada às partes a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, o que é opcional, é facultado, é facultativo, conforme o próprio juiz coloca. E a nomeação do perito, da perita, também não é uma obrigação de aceitar, de que este perito, esta perita aceite essa nomeação. Porque aí existem aquelas questões todas aí de impedimento, suspeição, que vão ser analisadas por esse profissional que está sendo convidado pelo juiz, digamos assim. Ele está sendo nomeado, mas este nomear pelo juiz não deixa de ser um convite para atuar no processo. Então esse aqui é um despacho bem simples, que já nos traz algum conteúdo importante para que vocês vejam de que maneira as coisas começam a acontecer na nossa vida profissional. Uma nova decisão, então, agora, para que vocês vejam de que forma este juiz aqui se manifesta em relação à prova pericial necessária para o bom andamento do processo. Então, vou fazer uma breve leitura da parte que interessa. Presentes os pressupostos processuais e irregulares as condições para o regular
exercício do direito da ação, declara o saneado do presente feito, passando-se à organização do processo. Fixo como pontos controvertidos, primeiro, a efetiva quitação do preço do imóvel pela parte autora. Segundo, seu direito à declaração de quitação. Terceiro, a existência de saldo em favor da parte autora. E defiro a seguinte prova requerida pela parte autora. Documental suplementar, ok? Não nos diz respeito. E defiro a seguinte prova requerida pela parte ré, prova pericial. A vinda dos autos da prova documental suplementar, cuja produção foi requerida pela parte autora, deverá ocorrer em 5 dias. Bem, e com a vinda dos documentos, dê-se vista a parte contrária, de acordo com o artigo 437, parágrafo 1º do CPC, e aí então vem a nomeação do perito fulano de tal como perito judicial, fixando-lhe, vejam o porquê de eu ter trazido este despacho. É diferente. O juiz já fixou aqui o valor de R$4.000 a título de honorários periciais, os quais serão suportados pela parte ré, devendo ser depositados no prazo máximo de 5 dias, sob pena de penhora online. Venham os quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes no prazo comum de 15 dias, para cumprimento então do artigo 465, parágrafo 1º, a inciso 3º do CPC. Vejam aqui então apenas essa peculiaridade, a nomeação do perito, a oportunidade das partes apresentarem assistentes técnicos e quesitos com prazo determinado pelo juiz, mas o que chama atenção é o juiz já estabelecendo o valor de honorários. Não é comum, mas nesse processo já foi fixado. Cabe agora ao perito entender que aquele valor é cabível, é normal, aceitar ou não aceitar, apesar de que o juiz não abriu no despacho, não oportunizou este perito que aceite ou não o valor que ele atribuiu ao processo, como valor para a prova pericial. Mas essa curiosidade eu achei importante trazer a vocês, e realmente não é comum no dia a dia a gente verificar despachos dessa ordem. Esse aqui é um juiz do Rio de Janeiro que nesse processo entendeu dessa forma. Vejam ainda que com relação a esse despacho consta: após, intime-se o perito para que, em 48 horas, requeira os documentos que se fizerem necessários à realização do seu trabalho, os quais deverão ser fornecidos pela parte que detém em improrrogáveis 5 dias, incidindo na hipótese o disposto no artigo 400 do CPC. Então, muito detalhado, cada vez mais. Nós que atuamos há muito tempo no judiciário, como peritos do juízo, a gente não se surpreende ainda hoje, a cada dia, com esse tipo de despacho tão detalhado, e ainda muitas vezes os juízes fazendo até quesitos, formulando quesitos. Mas continuando, nos casos em que se aplicar, o perito deverá designar a data para a realização da perícia em até 30 dias da sua intimação. A juntada do laudo se dará no prazo máximo de 20 dias da realização da perícia. Nas hipóteses em que se designar data para a mesma ou da intimação do perito, nos demais casos dos termos do artigo 477 do CPC. Sempre o juiz ainda colocando para nós o artigo que fundamenta a sua manifestação, o seu despacho. E com a juntada do laudo, as partes deverão ser intimadas para se manifestarem sobre o mesmo em até 15 dias, incluída aí a apresentação de pareceres técnicos, devendo exaurir as eventuais oposições ao trabalho pericial sob pena de preclusão. Interessante? Gostaram? Pois assim funciona. Organiza a vida de cada um, e é muito importante que nós tenhamos prazo para que as coisas aconteçam, porque senão vai para a prateleira do escritório e muitas vezes a gente passa outros na frente. O trabalho do perito, ele funciona normalmente norteado pelo prazo que nos é dado, tanto para o perito do juízo quanto para os assistentes técnicos. Vejam aqui que o juiz deu prazo para o perito do juízo de 20 dias, mas também há prazo para as partes falarem sobre esse laudo e estas partes, que são os advogados, apresentarem na mesma oportunidade os pareceres de seus assistentes, se é que eles existem, se é que eles foram contratados. Tudo com prazo. Mais um despacho para vocês terem conhecimento do que pode acontecer no nosso dia a dia, conforme eu disse, e esse aqui de uma forma bem simples
foi encaminhado um e-mail ao perito, é uma comarca de Santa Catarina, comarca de Ibirubá, onde foi encaminhado nesses termos o convite, digamos assim, ao perito para atuar no processo. Senhor perito, fica Vossa Senhoria intimada de sua nomeação para atuar como perito no processo em referência. Então, evidentemente, dentro do corpo do e-mail constam todos os dados, né, o número do processo, as partes. Para tanto, fica Vossa Senhoria intimada a manifestar-se no prazo de 5 dias, informando se aceita a incumbência e respectiva proposta de honorários periciais. Segue o despacho de intimação e quesitos. Os autos estão à disposição do cartório. Então, é óbvio que nós já estamos vendo que trata-se de um processo físico. Mas o que eu achei curioso, quesitos, segue despacho de intimação e quesitos. Então, neste caso, os quesitos já estão no processo, mesmo antes do perito estar sendo nomeado pelo juízo. O que facilita, porque muitas vezes o perito é nomeado pelo juiz, não tem quesitos ainda, ele acaba pedindo, fazendo uma petição ao juiz, para que antes de ele fazer a proposta de honorários, venham os quesitos e a indicação de assistentes técnicos para que ele possa dimensionar essa perícia. Nós podemos nos enganar muito quando nós temos um processo muitas vezes enorme, em termos de volume, não estou nem dizendo em relação ao valor da causa, mas um processo que tenha muita documentação, mas os quesitos são direcionados para uma matéria específica. Então a prova pericial não é tão grande. E em outros casos, ao contrário, um processo que em tese seria uma perícia pequena, mas a quantidade de quesitos é bastante fora do normal e então nos permite, inclusive, fazer uma avaliação melhor e mais consistente e fundamentada com relação à nossa proposta de honorários. Então, a questão dos quesitos ela é muito importante, gente, para que a gente possa justamente fundamentar e formular a nossa proposta de honorários. Ela é baseada nisso. O valor da causa é importante? Muitas vezes também é importante. Mas aquilo que nós vamos ter que atender em termos de quesitação das partes é que vai nos dar o tamanho do trabalho que nós vamos realizar. Porque nós vamos ver, inclusive, aí a possibilidade de que daqui a pouco não vamos encontrar toda a documentação no processo, vamos ter que fazer diligências e deslocamentos. Por isso é muito importante a gente ter bastante cuidado no momento em que estamos sendo convidados a atuar como peritos do juízo, se essas informações já estão dentro do processo, porque o juiz de cara, no momento que ele nos nomeia, ele já diz para nós fazermos a proposta de honorários. E como é que nós vamos fazer uma proposta de honorários se nós ainda não temos os quesitos? Tá? Mas é possível, sim, que se faça uma petição pedindo, então, que as partes apresentem os quesitos e depois voltem o processo ao perito para que ele faça a proposta de honorários, ok? Mais um despacho de nomeação de perito para que vocês tomem conhecimento de outra singularidade. Eu procurei destacar aquilo que tem passado por nós e que me chama atenção. É que são tantos que a gente poderia fazer assim algumas aulas sobre essa parte de despacho de nomeação. Mas aí fica exaustivo, porque apesar de ser uma aula prática, ela não é suficientemente prática para que vocês possam se sentir satisfeitos. Vocês querem mesmo é trabalhar, né? Vocês querem ter um pouco mais de conhecimento daquele dia a dia da nossa atuação profissional. Mas o início da nossa caminhada como peritos, ela está justamente nesse despacho de nomeação que a gente está destacando por esse motivo. Então eu vou fazer uma leitura aqui daquilo que interessa e vamos lá. É um despacho então de um juiz do estado do Rio Grande do Sul. Em atenção ao despacho de folhas tais, a parte embargante se manifestou. Por sua vez, o embargado deixou o prazo decorrer em branco para a manifestação. Em sua manifestação, a embargante aduz a necessidade de realização de prova pericial contábil, para fins de comprovar as argumentações delineadas e o real valor devido. Além disso, requer seja um encargo do pagamento dos honorários periciais direcionados ao embargante, conforme folhas tais do processo. Pois bem, ante a complexidade da lide e do que se pretende comprovar, defiro a realização de perícia contábil. Para o ato, nomeio a perita fulana de tal e dá o endereço da perita e os contatos dela, contato telefônico. E determina então que sejam intimadas as partes dessa decisão da nomeação da expert para fins do artigo 465, parágrafo 1º do CPC. Após intime-se a profissional para declinar a proposta de honorários, que restarão rateados pelas partes
que requerer uma perícia e que deverão ser depositados em 10 dias integralmente. Vejam que a parte havia pedido que os honorários fossem pagos apenas por uma das partes, não é? E a manifestação da embargante pediu que a perícia fosse paga por uma das partes. No entanto, o juiz já saneou, disse que os honorários seriam rateados, uma coisa que também acontece muitas vezes, e por isso achei importante também fazer esse destaque dessa singularidade para vocês. Quer dizer, muitas vezes acontece, mas não é todo dia que a gente consegue trazer a público, porque na prática isso muitas vezes não acontece. As partes discutem a questão do rateio dos honorários. O juiz determinou, mas poderá acontecer uma discussão em função de que uma das partes só pediu perícia. Entende? Bom, mas de qualquer forma, na sequência ainda coube o seguinte: caso aceito, deverá juntar aos autos certidão do órgão de classe em que estiver inscrito, comprovando a sua especialidade na matéria que deverá opinar, de acordo com o artigo 156, parágrafo 3º do CPC, conforme determinado no Ofício Circular 017/2013 do CCJ. O que acontece, gente? Isso aqui realmente é o nosso dia a dia a partir do novo CPC. A comprovação do perito na sua especialidade na matéria que diz respeito àquela prova pericial específica. Mas muitas vezes não consta do despacho do juiz. Mas esse juiz aqui foi cauteloso e já para evitar qualquer problema de depois o perito nomeado por ele não ser capaz de atuar com relação àquela matéria, ele pede que o perito sim comprove a sua especialidade naquela área. E ainda na sequência, vejam só: salvo se já consta a informação em juízo, assim como informar nos autos o número da conta para recebimento dos honorários periciais. Então vejam, ele nomeou uma perita que daqui a pouco ela já é costumeiramente indicada naquele cartório, e o cartório já detém a informação com relação às suas áreas de atuação, então não haveria necessidade dela comprovar. Ele fez a ressalva nesse sentido, não é? Mas ainda tem mais um detalhe importante nesse caso aqui, a partir do momento então que ele fala com relação à conta para depósito dos honorários. Com a concordância do profissional e havendo o pagamento de 100% dos honorários periciais mediante depósito judicial, que o juiz pediu que fosse feito então meio a meio entre as partes, intime-se o perito para declinar a data e o início da realização da perícia, caso seja necessária a vistoria em tempo hábil para a intimação das partes. E ainda, o que eu achei muito estranho, assim, digamos, não é comum a gente verificar isso aqui. Aquilo que eu digo para vocês também. O que pode parecer estranho para nós, pode ser comum para outros profissionais, porque evidentemente que tudo aquilo que eu conheço não é o universo da perícia contábil. A gente atua no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em todo o Brasil, em processos dessa área estadual, sistema financeiro da habitação. No entanto, a gente não conhece tudo, né? Mas dentro do nosso dia a dia, eu achei interessante o que consta na sequência aqui. Vejam só. A partir do momento, então, que foi estabelecida a questão dos honorários. Prazo para entrega do laudo, 45 dias. Em havendo recusa, desde já nomeio em substituição um outro profissional. Então, depois de ter dado todas essas informações e pedido de que seja informado pelo perito a sua especialidade, prazo para entrega do laudo, comunicação das partes, inclusive se há necessidade de diligências, ele oportunizou aquele perito, em não aceitando, que seja indicado outro, e já dado inclusive o nome de outro perito. Já deixou registrado que o cartório tem que tomar as providências no sentido de os peritos não se manifestando, então que sejam contatados por telefone. E finalmente, com o laudo, dê-se vista às partes e voltem conclusos para análise, então, o processo. Bem detalhado, bem importante, nos coloca aqui numa situação que a gente não pode aceitar o encargo não tendo conhecimento da matéria designada naquela prova pericial. Temos que ter esse cuidado. Não significa dizer que nós, em dizendo não neste, o juiz não vai nos indicar no outros. Não é assim que funciona. Muitas vezes alguns colegas pensam, eu não posso dizer não, porque daqui a pouco eu vou deixar de ser convidado para trabalhar no outro processo. Depende muito da forma como nós vamos colocar isso.
se nós formos coerentes e corretos no momento que nós declinarmos daquela indicação porque não somos habilitados com relação àquela matéria específica, nós estamos sim sendo muito corretos e inclusive atendendo ao despacho do juiz e cumprindo com o que o Código de Processo prevê no caso da nomeação, se nós então entendemos que não devemos atuar naquele processo. E sempre nos colocando à disposição para atuarmos em outras ações nas matérias em que nós somos conhecedores. Bem, pessoal, esse conteúdo que traz despachos de nomeação como peritos do juízo já nos deu aí uma oportunidade de verificar como são diferentes essas formas de apresentação, de nomeação, de convite ao perito do juízo, feito pelos juízes, dependendo das comarcas em que nós vamos atuar. Muito obrigada!